Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1994, pregado na noite de quinta-feira, 31 de março de 1887, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Este maravilhoso trecho aparece no final do último sermão do nosso Salvador, antes de ele ir ao Pai. Vamos valorizá-lo como valorizamos as últimas palavras de um homem. Esse sermão é maravilhosamente completo. Está em harmonia com sua última oração, que supera todas as outras intercessões dos homens. Este discurso de despedida pode ocupar apenas um pequeno espaço nas Escrituras, mas os pensamentos sugeridos por ele são tantos que eu suponho que o próprio mundo dificilmente conteria os livros que poderiam ser escritos sobre ele. Nosso Senhor levou apenas um momento para falar algumas de suas sentenças. Levará uma vida inteira para entendê-las plenamente. Talvez nunca compreendamos algumas dessas palavras graciosas, até que tenhamos deixado para trás todas as coisas infantis e tenhamos atingido a plenitude da estatura de homens em Cristo Jesus. Nunca veremos toda a riqueza da graça deste sermão até que tenhamos nos elevado além dessas névoas e nuvens, para a atmosfera mais clara dos céus sem nuvens. Naquele país feliz, sendo nós mesmos elevados a uma condição mais nobre, seremos mais capazes de compreender as coisas profundas de Deus, sobre as quais nosso Salvador falou em seu supremo discurso. Enquanto isso, vamos aplicar nosso coração e mente à consideração destas últimas palavras do maior de todos os pregadores, o mais querido de todos os mestres, e que o Espírito do nosso Deus nos abra essas palavras. Observe como a pregação de nosso Senhor Jesus é eminentemente prática. Você nunca encontrará nas palavras do Mestre uma única sentença dita que os oradores costumam chamar de efeito. Ele nunca introduz o enfeite aqui e ali para mostrar quão poética sua mente poderia ser. Ele nunca se desvia um pouco para introduzir algo que era desnecessário para a exposição do assunto, mas muito necessário para a exibição do orador. Nada tão pequeno, tão egoísta jamais governou a mente de Jesus. Longe disso. Sua alma está totalmente concentrada no assunto, e ele não tem outro objetivo. Ele quer transmitir seu significado aos ouvintes, e sua mente está focada nesse propósito. Ele mantém o foco, trabalhando constantemente em seu ponto, e fala sempre com o único desejo de que a verdade penetre no coração e seja abençoada para o ouvinte. Portanto, ele adotou o método, neste caso, de fazer um resumo e o que os antigos pregadores costumavam chamar de aplicação, quando a verdade que haviam dito era aplicada de maneira prática e as utilidades do tópico eram ampliadas. Talvez pudéssemos ter descoberto, por um estudo diligente, qual era a aplicação prática do sermão do Salvador, pois nunca é difícil para uma mente espiritual perceber seu propósito. Mas ele não queria apenas que possivelmente víssemos o que ele estava buscando, mas que tivéssemos certeza de vê-lo. E assim, ele o coloca nas palavras mais claras, dizendo: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. Se esse era o objetivo de nosso Senhor, não tenho dúvidas de que ele o cumpriu plenamente. Tudo o que ele disse tendia a produzir paz no coração de seus discípulos. Mas ele sabia que suas mentes eram escuras, que eles ainda tinham pouca capacidade. E então, em sua infinita ternura, ele lhes disse, como se diz a uma criança, o que ele pretendia que seu discurso produzisse. Agradecemos a ele por isso, e aqui procuramos imitá-lo.
Esperamos que nossos amigos sempre suportem quando tentamos ser muito claros e simples, e dedicamos muito de nossa força para apontar qual é a aplicação prática da verdade que estamos ensinando. Será melhor ser considerado desnecessariamente explícito do que não alcançar o fim que temos em vista. Vamos valorizar muito esta conclusão do ministério do Salvador. Ela é ainda mais querida para alguns de nós pelo fato de nosso Senhor terminar como começou. Ele é nossa paz. Ele veio para trazê-la e deixou-a para trás quando foi embora. Mesmo antes de começar sua missão, foi anunciado sobre ele que ele veio para trazer paz na terra, boa vontade para com os homens. E antes de ser elevado, suas últimas palavras precisavam ser: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Era apropriado que ele encerrasse o serviço de sua vida, onde pregou a paz, pronunciando esta como sua bênção de despedida. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. Ao tentar lidar com este texto hoje à noite, visando o mesmo fim prático que meu divino Senhor e Mestre, notarei primeiro de tudo o crente em Cristo, e em Cristo ele está em paz. Em segundo lugar, o crente no mundo, e no mundo ele tem tribulação. E em terceiro lugar, o crente no mundo e em Cristo, e nessa condição ele tem vitória. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que o Espírito Santo, o Senhor e doador da paz, abençoe a palavra que agora vou falar com vocês. Primeiramente, temos o crente em Cristo, mencionado em referência à sua paz. Jesus diz: para que em mim tenhas paz. É digno de cuidadosa consideração que em Jesus mesmo sempre houve uma paz constante e permanente. Ele tinha paz. Se ele mesmo não possuísse paz, não poderíamos ter paz nele. Mas que calma santa havia no espírito de nosso divino Mestre. Leia sua vida inteira e medite sobre qualquer uma de suas características encantadoras, e você o encontrará perfeito. Mas se você estudá-la cuidadosamente com o objetivo de comentar sobre sua virilidade, sua autoconfiança, sua conduta calma e pacífica em meio ao tumulto e provocação, você o encontrará um mestre na arte da paz. Verdadeiramente, em paciência, ele possuía sua alma. Nunca houve alguém que tivesse mais para perturbá-lo, mas nunca houve alguém menos perturbado. Ele não podia ser desviado de nada do que havia resolvido fazer, pois ele fixou seu rosto como uma pedra, e ao fazê-lo, não podia ser excitado ou desencorajado, pois seu espírito não era deste mundo mutável. Os homens podiam se opor a ele, mas ele suportou grande contradição de pecadores contra si mesmo, com uma longa sofrência maravilhosa. Quando seus discípulos, ansiosos e tolos, tentavam apressá-lo ou detê-lo, ele não se movia nem em uma direção nem na outra por causa deles. Mas ele mantinha-se firmemente no caminho reto, sua alma permanecendo em Deus, dando glória a Deus e descansando no poder eterno e na divindade que ele sabia estar sempre ao seu lado. O pano de fundo da vida de Cristo é a onipresença do Pai. Onde quer que você o veja, se você o vê completamente sozinho, quando todo discípulo o havia abandonado, você vê este texto exposto: deixar-me-ei só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Agora, esse fato de que ele sentia a presença do Pai e não falava com Deus ocasionalmente, mas habitava com ele não recorria a Deus como um recurso em tempos de aflição, mas permanecia com Deus o tempo todo, e assim mantinha seu espírito acima de tudo o que poderia abatê-lo. Isso era o que o enchia de uma paz ininterrupta. Mesmo Getsêmani não quebrou essa paz. Coberto com o suor de sangue, ele ainda clama: não como eu quero, mas como tu queres. Quando sua alma está extremamente angustiada até a morte, ainda assim, ele sabe onde está seu Pai, e ele mantém seu vínculo com ele, e mantém sua intimidade com ele. Ele sente que uma palavra sua poderia trazer imediatamente mais de 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Tal é a posição de favor que ele ainda ocupa com Deus, mesmo quando o pecado do homem é colocado sobre ele. Ó amigos, Cristo tem paz suficiente e em abundância. Ele é, pessoalmente, a profunda fonte de uma paz infinita e, portanto, podemos entender
porque sempre encontramos paz nele. Um homem calmo e tranquilo, às vezes, espalha paz por uma companhia que, de outra forma, estaria apavorada. Um Paulo, em pé no navio que está afundando, salva todos da ruína pela majestade de sua coragem inabalável. E um Cristo como o nosso, no meio de uma igreja, transforma uma horda de covardes em um exército de heróis. Sua infinita paz inspira paz em nossos espíritos vacilantes. Descansamos porque vemos como ele descansa. Agora, como o mestre tinha paz em si mesmo, ele tinha um forte desejo de que todos os seus discípulos tivessem paz. Estava prestes a dizer que era com nosso Senhor a paixão dominante, forte até na morte. Ela era forte dentro dele quando estava muito perto de sua paixão e prestes a entrar no Getsêmani, e depois ao Gólgota. Tranquilamente ele disse: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. Nosso Senhor Jesus Cristo se deleita em ver seu povo firme, calmo e feliz. Não acho que ele se agrade tanto em vê-los excitados, embora haja aqueles ao nosso redor que parecem pensar que grande graça só pode se manifestar por meio de delírios e alvoroços. O Evangelho do Jesus sereno nunca foi destinado a nos levar à beira da insanidade. Ele não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá sua voz nas ruas. Seu Espírito Santo não é nem corvo nem águia, mas uma pomba. Suas influências santas são poderosas e, portanto, calmas. A fraqueza se apressa, enfurece-se, grita, pois ela precisa fazer isso. A força se move com sua própria serenidade deliberada e realiza seus propósitos. Para aqueles que pensam que os santos devem ser maníacos, Jesus diz: paz, paz. Por outro lado, temos plena certeza de que nosso Senhor Jesus não deseja que seus discípulos sejam deprimidos. Para alguns, a cor adequada para a piedade parece ser cinza, bege ou luto completo. Mas não é assim. Os santos estão vestidos de linho branco, que é o símbolo de alegria, bem como de pureza. O Salvador não deseja que seus discípulos passem pelo mundo como se estivessem em um crepúsculo de tristeza, sussurrando de medo por causa dos julgamentos que estão por vir e suprimindo toda alegria por causa dos males que os cercam. Não, irmãos. Jesus deseja que todos nós sejamos felizes nele, com uma tranquilidade pacífica como a dele. Ele não era um risonho criador de alegria, mas ainda assim ele era serenamente confiante. E ele deseja que mantenhamos seu tom e estejamos em paz. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. Temos um grande propósito a cumprir. Temos uma grande vida para viver. Temos um grande ajudador pronto para nos ajudar, se apenas acreditarmos nele. Portanto, não precisamos tocar trombeta antes de começar, e não precisamos fazer alarde quando estamos no meio de nosso serviço. Nem precisamos deitar no chão como se fôssemos os mais infelizes dos homens por causa de nossa vocação celestial. Não, mas podemos simplesmente sentir: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E caminhar com Deus pela vida naquela santa tranquilidade que surge da força consciente. Vamos desfrutar da calma do coração que vem do conhecimento de que as reservas de Deus são infinitas e que a qualquer momento podem vir à tona e nos libertar caso ocorra uma emergência. Se pudéssemos aprender com Cristo a arte da paz. Ele deseja que a tenhamos. Assim, não estaríamos tão frequentemente animados e tão rapidamente abatidos. Hoje, tão transbordantes e amanhã, tão vazios. Em um momento, tão rápidos e no outro, tão lentos. Indevidamente exaltados em um momento e no próximo, tão desnecessariamente deprimidos. Não deveríamos ser como ondas, mas fixos como estrelas. Não deveríamos ser como a penugem do cardo, o brinquedo de cada vento, mas como aquele pico de granito que desafia as tempestades das eras. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. Paz. Para alcançá-la e mantê-la através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, observei que ele tinha paz e desejava que a tivéssemos.
Mas agora, observe novamente que, para que tivessem paz, ele lhes falou certas palavras. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. Fará bem a você, quando estiver em casa, ler novamente o capítulo anterior e observar diligentemente o que o Senhor Jesus disse para dar paz aos seus discípulos, pois essa mesma coisa nos dará paz. Se desejar, você pode voltar ao capítulo 15 e até mesmo ao capítulo 14, onde você lê: não se turbe o vosso coração. Quando estiver nisso, pode, se quiser, percorrer todo o livro para trás ou para frente, buscando paz como quem busca uma pérola. E você não errará mesmo assim, pois o grande objetivo de todas essas escrituras, que no sentido mais profundo foram todas faladas por Jesus Cristo, é que você tenha paz. Mas especialmente, vamos nos concentrar nestas palavras particulares neste capítulo 16 de João, pois a elas ele se refere principalmente. Agora, o que ele lhes disse para que tivessem paz? Uma coisa foi que ele previu suas provações. Ele disse-lhes: expulsar-vos-ão das sinagogas. Sim, vem a hora em que qualquer um que vos matar pensará que rende serviço a Deus. Aprenda então que uma maneira de alcançar paz é refletir sobre isso, que a aprovação está prometida a você, que a aprovação está no pacto, que a perseguição e o desdém de um mundo ímpio são males que você está destinado a suportar. Eles são garantidos a você pelo próprio fato de você ser da semente da mulher, cujo calcanhar deve ser ferido, e eles virão a você na sua medida. Espere por provações como espera por nuvens e chuva no clima inglês. Se esta ilha é sua morada, você não pode esperar o clima da Índia, nem deve reclamar do inverno e da geada, pois fazem parte da herança de um britânico. Você deve aceitar o áspero com o suave. Quando perseguições e aflições extremamente severas acontecem com você, elas parecerão ao adversário serem evidentes sinais de perdição, mas para você serão evidentes sinais da verdade da palavra de Deus e de você ser um verdadeiro descendente daquele Salvador perseguido, que lhe disse: se me perseguiram, também vos perseguirão a vós. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Então, familiarize-se com a aprovação. Admire-se quando ela não vier, e quando vier, diga: ah, você é uma velha conhecida minha. Existe tal coisa como carregar sua cruz até ficar tão acostumado com ela que, se ela fosse retirada, sentiria a falta dela. Você pode carregar um fardo nas costas por tanto tempo que, se esse fardo fosse tirado, sentiria a falta dele. O Senhor fez alguns dos seus filhos se afeiçoarem à sua cruz. Foi assim com Samuel Rutherford, o grande puritano. Ele disse no final que estava meio receoso de que sua cruz, que se tornara tão doce para ele, pudesse rivalizar com o próprio Cristo. Eu nunca sinto esse medo em mim mesmo, pois a dor é muito temida pela minha carne covarde, mas suponho que existam santos que chegaram a sentir que o amargo é tão benéfico que prefeririam seu tônico ao cálice mais doce que já foi misturado. É um gosto adquirido, sem dúvida, mas quem o tem estará em paz em meio ao sofrimento. Isso ajudará muito a alcançar a paz se você esperar um tratamento difícil enquanto for um estrangeiro neste presente mundo mau. A próxima coisa que ele fez para confortá-los foi que lhes disse por que estava indo embora. Muitas vezes é uma bênção preciosa, quando você tem uma grande provação, saber para que ela foi enviada. Essa é uma petição sábia, se não for levada longe demais. Mostra-me por que contendes comigo. O Salvador estava indo embora porque era conveniente para eles que ele fosse. Não tire o espinho de uma provação quando você sabe, pela fé, que é conveniente que tal e tal tristeza aconteça com você. Se é conveniente que o filho querido seja tirado de seus braços, conveniente que os negócios não prosperem, conveniente que você próprio seja acometido de uma doença que nenhuma fé removerá, então você se curva à sabedoria divina. O Deus que é melhor para você do que todos os seus medos, sim, melhor do que suas esperanças, talvez pretenda que a aflição permaneça com você até que ela abra o portão do céu para você e permita que entre no seu descanso eterno.
Agora, quando o Salvador lhes disse por que estava indo, a informação condescendente foi destinada a produzir paz em seus corações. Ele também lhe disse por que suas provações são enviadas a você. Elas trabalham para o seu bem duradouro, portanto, descanse em relação a elas. Além disso, para lhes dar paz, o Salvador continuou a falar-lhes sobre o Espírito Santo, o Consolador, e o que o Consolador faria. Ele se expandiu sobre esse tema, pois era tão animador. Amados, se quiserem paz, pensem muito no Consolador Divino. Vocês não estão sozinhos. Não estão sem a mais terna simpatia de alguém que sabe como alegrar o coração mais pesado. Vocês não estão sem um amigo mais capaz do que todos os outros amigos de entrar em seus sofrimentos secretos e lhes administrar as consolações mais poderosas. Pensem muito no Espírito Santo em sua função de consolador, e a meditação fomentará a paz dentro de seu espírito. Quanto maltratamos o Espírito Santo com nossos pensamentos poucos e superficiais sobre ele. Que a partir de agora o adoremos com um amor e reverência mais profundos. Então, ele lhes falou sobre o poder da oração. Ele disse: o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. E novamente, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Que sopro de paz refresca a testa do homem que se lembra de que pode orar e que a oração é ouvida no céu. Há um barulho nas ruas, há uma perturbação dentro de casa, até mesmo o seu próprio coração está perturbado. E daí? Oremos. O remédio conhecido para males desconhecidos é a oração. A paz que vem do trono da misericórdia. Vocês que são familiares com ele testemunharão comigo que é maravilhoso o que ele vai aquietar, que ciclones ele vai acalmar. Basta orar e você é o mestre da situação. Como seu mestre, você pode andar sobre as ondas do mar quando tem apenas o poder em seu nome para falar a essas ondas e ordená-las que se acalmem. E ele lhes dá esse poder quando você se aproxima dele em oração crente. Tudo isso deve ter contribuído grandemente para produzir paz. Mas como se isso não fosse o suficiente, nosso terno Senhor deixou escapar uma palavra preciosa que deveria dar paz a todas as nossas mentes. O próprio Pai vos ama. O amor de Deus, o Pai, é uma casa de tesouro de paz. O próprio Pai, não movido pelas súplicas de seu Filho intercessor, mas Ele mesmo, por sua própria vontade, vos ama. Ó Pai Deus, como às vezes Tu tens sido difamado, como se estivesses relutante em nos amar, e Teu Filho precisasse te persuadir. Não é assim. Deus amou seu povo e, portanto, enviou seu Filho para redimi-los. Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Cristo não é a causa do amor divino, mas o fruto mais doce e melhor dele. O próprio Pai vos ama. Portanto, tenham bom ânimo e que sua paz seja como um rio. E então, queridos amigos, ele confirmou sua fé nele. Ele lhes falou de tal forma que finalmente disseram: agora estamos certos, por isso cremos. E assim por diante. Este é o caminho para obter paz. A paz vem pelo caminho da fé. Aqueles de vocês que são muito apegados às dúvidas podem, talvez, me dizer se já derivaram alguma paz delas. O tempo é mal usado quando nos debruçamos sobre livros que são calculados para abalar nossa fé. É o mesmo que comer alimentos que certamente nos farão mal. Há certos homens que estão sempre ocupados com as Escrituras para tentar encontrar dificuldade nelas. E se não conseguirem encontrá-las na versão em inglês, então logo preferem uma nova tradução a perder sua preciosa dificuldade. Isso é tão tolo como se recusássemos comer nosso pudim de Natal porque não conseguimos encontrar pedras nas ameixas ou pedaços duros no açúcar para quebrar nossos dentes. O grande objetivo de alguns homens parece ser encontrar na Bíblia algo que não possam acreditar. Por minha parte, fico encantado com o que acredito. Eles cultivam dúvidas, enquanto o homem sábio as considera ervas daninhas e as queima em um monte.
O Senhor sabe que há tristeza suficiente neste mundo sem se esforçar para criar mais. E eu gostaria de perguntar a todos esses críticos e grandes descobridores se acreditam que suas descobertas contribuem de alguma forma para a criação de paz em suas próprias mentes ou nas mentes dos outros. Eu acredito e então eu obtenho paz. Eu acredito e estou certo. Então minha paz é como um rio e minha justiça é como as ondas do mar. Lutero nos conta como encontrou paz quando alguém lhe disse: eu creio na remissão dos pecados. Se alguém acreditasse no que professa acreditar, quero dizer, acreditasse plenamente, pois aí está a paz, em acreditar sem limites na verdade de Deus. A maneira infantil de sentar-se aos pés de Jesus e receber suas palavras. Este é o caminho da paz. Todo o crescimento da contenda e cavilações pode ser resumido como espinhos e cardos, rasgando a carne e dilacerando o espírito. Essas coisas Cristo havia falado para que acreditassem nele, pois bem sabia que a vitória que vence a provação é a fé e não a dúvida. Crer e não questionar é o caminho do rei. Devo notar que o desejo de nosso mestre de que tivéssemos paz foi qualificado por aquelas duas palavras, em mim, para que em mim tenhas paz. Lembre-se então que você não deve esperar derivar paz de si mesmo. Então, não importa o seu temperamento, se você tende à depressão ou não, tudo isso é irrelevante. Em mim, para que em mim tenhas paz. Você revirará aquele monte de esterco em si mesmo por um longo tempo antes de encontrar a joia da paz nele? Não perca tempo. Nosso Senhor nem mesmo pretendia que encontrássemos paz em ordenanças exteriores ou exercícios religiosos. Sem dúvida, é muito reconfortante ler um capítulo, ou assistir a um culto, ou participar da comunhão, mas não é a intenção do Senhor que esses, por si só, nos tragam paz. Esses devem ser meios para alcançar a paz, mas a paz deve sempre estar nele, em sua própria pessoa abençoada. Devemos chegar a ele, pois este é o seu desejo, para que em mim tenhas paz. Paz apenas nele, mas paz sempre nele. Paz da mais profunda, verdadeira, constante e enfática espécie só é encontrada em Jesus. Paz em todas as estações e em todas as dificuldades. Paz para sempre. Tudo isso está nele e nele somente. Fora dele é tudo agitação, dúvida, névoa, nevoeiro e medo. Mas nele habitamos como em um aprisco, onde as ovelhas se deitam e descansam. Nele estamos em um lar onde tudo é amor e conforto. Irmãos, irmãs, não nos afastemos deste centro sagrado de repouso sereno, para que não nos afastemos da paz. É este homem que será a paz, este Filho de Deus que nos dará descanso. Vamos então ir até ele em todas as situações. Sim, que sempre permaneçamos nele. Seu desejo é que sua alegria esteja em nós e por isso ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. Assim, já falei quase o suficiente sobre este primeiro ponto, do crente em Cristo e sua paz. Eu me demorei bastante neste ponto e quero ser breve no segundo. O crente no mundo se encontra como trigo sob o malho, pois assim o texto coloca: no mundo tereis tribulação. Isto é, em primeiro lugar, você não está protegido de nenhum tipo de problema. Você está em Cristo e o Salvador o salva dos seus pecados, mas ele não prometeu que você não terá aflições. Ele não prometeu protegê-lo da pobreza, do trabalho, da doença, da calúnia ou de qualquer dos males comuns da humanidade. Alguns dos melhores dos seus amados foram enriquecidos e agraciados ao serem permitidos a passar por muita disciplina secreta de dor, tristeza e necessidade. Seu Senhor, entre os tesouros que Ele lhe dá, concede uma cruz. Você recua e diz: não isso, Senhor. Mas Ele responde: sim, isso, meu filho. Isso e nenhum outro. A cruz é o melhor móvel em sua casa, embora às vezes você deseje que ela não estivesse lá. Ela sempre será para o seu bem. Ela já está trabalhando para o seu bem agora. Alguns dos confortos que lhe foram dados pela providência serão questionáveis em seu efeito sobre você por causa de sua pecaminosidade e fraqueza. Mas a cruz que o Senhor lhe designa não tem outro resultado senão o seu bem. É uma árvore amarga, aparentemente,
mas é um remédio salutar. Tome-a, filho de Deus. Plante-a e deixe-a crescer, e seu fruto será doce. Não somos protegidos da tribulação, mas somos prometidos a ela e somos beneficiados por ela. Não somos favorecidos com a promessa da admiração dos ímpios. No mundo, não apenas neste estado presente, mas neste mundo ímpio, teremos tribulação. Os mundanos não se reunirão ao seu redor para admirar sua excelência e ajudar sua piedade. Se o fizessem, eu pensaria que ou o mundo mudou ou então cometeu um erro sobre você. Qual dos dois, não digo. Não creio que possa ser que o mundo tenha mudado. Os mundanos podem gostar de um cristão por certos aspectos exteriores, podem admirá-lo por certas vantagens que obtém dele, mas como cristão não podem amá-lo. Isso é impossível. Há uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. E é melhor que você entenda que é assim, porque a serpente não mudou sua natureza, mas ainda é um enganador e destruidor vil. Ele ainda exibe suas escamas reluzentes e fala com astúcia e lisonja, como fez com a mãe Eva. E talvez para você ele diga que o ama mais do que pode expressar, só que você é tão desconfiado que ele nunca conseguiu mostrar seu afeto. Sim, ele vê em você tanto para admirar que gostaria que você não fosse tão rígido, para que pudesse apresentá-lo aos seus queridos amigos e filhos, pois você faria muito bem a eles. Bata na cabeça dele se tiver uma oportunidade, pois ele não tem boas intenções para você. De todos os demônios do mundo, eu menos odeio um demônio que ruge, mas um demônio adulador é o pior demônio que um homem pode encontrar. Quando o mundo finge amar, entenda que agora ele o odeia mais cordialmente do que nunca e está cuidadosamente armando sua armadilha para capturá-lo e arruiná-lo. Cuidado com o beijo de Judas, com o qual Cristo foi traído e com o qual você será traído, a menos que esteja bem em guarda. No mundo e do mundo você terá tribulação. O texto coloca isso de maneira tão ampla que sugere que no mundo você terá tribulação com frequência. A aflição não está conosco sempre, mas é bom estar sempre preparado para ela. Há momentos em que desfrutamos da prosperidade. Alguns cristãos desfrutam muito dela. E não fiquem muito alarmados por isso, pois o que a providência do Senhor nos envia não é prejudicial em si mesmo e deve ser aceito sem suspeita. Lembro-me de que uma pessoa veio até mim uma vez e me disse que havia orado por aflição. Eu respondi: querida alma, não seja tão tola. Você terá aflições mais do que suficientes sem pedir por elas. Se uma criança pedisse a seu pai para ser castigada, seria um tipo estranho de criança, e acho que ele não estaria disposto a repetir a experiência se tivesse um pai prático. Não. Esse não é o nosso caminho de dever. Se Deus nos poupa da tribulação, sejamos gratos a Ele. Mas se Ele não nos poupa, sejamos igualmente gratos. Esta última é uma lição difícil de aprender, mas devemos aprendê-la. Frequentemente suportaremos tribulação, pois nascemos para ela no nosso primeiro nascimento, como as faíscas voam para cima. Também é certo que nosso segundo nascimento nos introduz a um segundo conjunto de tribulações. Realmente cantou uma verdadeira canção quem nos deu estes versos. Pobres e aflitos é a sua sorte. Eles sabem disso e não murmuram. Seria inadequado recusar o estado que seu mestre escolheu. Novamente, no mundo, você terá enfaticamente tribulação. Se mais alguém tiver, você terá. E se ninguém mais tiver, ainda assim você terá. Você a terá, talvez onde menos deseja ou imagina. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Qualquer cruz menos a que eu tenho, disse alguém. Certamente não seria uma cruz se você pudesse escolhê-la, pois é da essência de uma cruz que ela vá contra nossos gostos. Deve ser algo do qual a carne recua, que não é agradável no momento, mas penosa. Assim, nosso Senhor coloca: no mundo tereis aflições. Eu me pergunto, quantos cristãos aqui poderiam dizer que não têm encontrado isso? Acho que a maioria de nós, pelo menos todos os que conheço, diriam que a profecia de nosso Senhor foi abundantemente verificada. E não deve ser assim pela própria natureza das coisas.
Este mundo não tem sido um lugar de tristeza desde que Adão quebrou o mandamento de seu Criador. O mandato não foi então proclamado: espinhos e cardos produzirá para ti, tu és pó e ao pó retornarás. Para um homem cristão, o mundo não deve trazer tribulação e angústia, porque é um mundo que jaz no maligno. O cristão não é do mundo, assim como Cristo não é do mundo. Ele está fora do seu elemento. Ele é um estrangeiro. Ele é um peregrino. Pode ele esperar os confortos de casa enquanto permanece aqui? É um mundo incongruente com sua natureza espiritual. Não há nada nele para ajudá-lo. Este mundo é um inimigo da graça e não um amigo dela. E, portanto, o homem gracioso deve ter tribulação. Se ele deve ser como seu Senhor, certamente a terá. E se deve ser como o povo do Senhor, ele a terá, pois são uma linha de portadores de cruz. Não há exceção a esta regra se você considerar a vida inteira de qualquer crente. Embora, por um tempo, certos homens favorecidos possam parecer ser os queridos da providência. Jó multiplicou suas riquezas e viveu tranquilo com uma cerca ao seu redor. Ele pensou talvez que não teria tribulação para suportar, mas o malho parecia feito de ferro quando finalmente caiu. Assim, os mais prósperos podem ter uma provação ainda maior quando o dia da adversidade chegar. Irmãos, estava pensando ao refletir sobre este assunto que, embora haja tribulação no mundo, ainda ficamos excessivamente apegados ao mundo. Estamos sempre tentando colher punhados de suas flores, e se suas rosas não tivessem espinhos, nos enterraríamos em montes delas. Nunca deixaríamos o ninho e aprenderíamos a voar se o Senhor não agitasse nosso ninho, assim como faz a águia. Gostaríamos de ficar aqui para sempre e dizer: eis aqui a minha casa, se não fosse que o mundo hostil nos trata como estrangeiros e nos obriga a sentir que aqui estamos em exílio. Alguém disse a um grande homem enquanto olhava para seus jardins: estas são as coisas que tornam difícil morrer. Como não devemos viver aqui, mas logo devemos nos levantar e partir para a terra melhor, onde nossa vida pode se desenvolver muito melhor, é justo que no mundo tenhamos tribulação, para que possamos voltar nossos pensamentos e desejos para aquela cidade querida de nosso Deus, onde somente está nossa morada. Graças a Deus pela tribulação, que desvia nossos pensamentos da terra e os ganha para o céu. E que todo o povo diga amém. Mas agora, finalmente, vejamos o crente no mundo e em Cristo. E isso significa vitória. Ocuparei apenas alguns minutos para dizer que, se habitarmos em Cristo, embora também tenhamos que habitar no mundo, ainda assim venceremos o mundo. Chamo sua especial atenção para as palavras do nosso Senhor Jesus no texto. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso Senhor estava naquele momento ainda no mundo. Sabe onde Cristo estava quando disse isso? Ora, ele estava à beira do Getsêmani. Estava, por assim dizer, ao pé do Gólgota, onde iria morrer. Ele ainda não havia suportado o açoite e a cruz. Mas não ouso colocar minha mão sobre meu mestre e dizer: bom Senhor, cometeste um erro. Ainda não venceste, pois a pior parte da batalha ainda não veio para ti. Ele sabia o que dizia e não cometeu erro ao dizê-lo. Mas foi bravamente dito. A fé que habitava nele fez com que dissesse: eu venci. À beira da luta, ele disse: eu venci. João captou essa palavra quando, mais tarde, disse: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque foi pela fé que nosso bendito Senhor disse, neste momento: eu venci o mundo. Ele falou na presciência da fé. Ele considerou como certo que venceria o mundo, pois o Pai estava com ele. Mas até aquele ponto era seguramente verdade, como foi até o fim, que ele realmente havia vencido o mundo. Suas seduções ele havia vencido, suas tentações ele havia vencido, seus terrores ele havia vencido, seus erros ele havia vencido. Tudo no mundo que o assaltou ele pôs em fuga. Ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós, mas permaneceu sem pecado. Ele havia vencido tudo o que havia vindo atacar sua santidade, sua paciência, seu sacrifício. Ele foi vitorioso em todos os pontos. Agora, aqui está um motivo de consideração alegre. Nosso Senhor diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas que ânimo há nisso?
Bem, o ânimo está no fato que ele não declara aqui, mas que já havia declarado antes, a saber, que ele é um conosco e nós somos um com ele. Ele faz o mesmo que dizer: eu venci o mundo e você está em mim, seu cabeça. Minha vitória sobre o mundo pertence a você. Eu, seu líder, venci o mundo por você. Eu abri caminho nessa terrível batalha e derrotei os adversários que você agora tem que enfrentar. E assim, eu virtualmente ganhei a batalha antes de você começar. Como diz o hino, inferno e seus pecados obstruem seu curso, mas o inferno e os pecados são inimigos derrotados. Seu Jesus os pregou na sua cruz e cantou o triunfo quando ressuscitou. Eu mesmo, diz Jesus, venci por você para que você vença em mim. Agora vá para a batalha para derrotar o inimigo já vencido e triunfe sobre uma serpente cuja cabeça eu esmaguei. Derivamos então do fato de que Cristo venceu a certeza de que venceremos, pois somos um com Ele, membros de seu corpo e partes de si mesmo. Ó irmãos e irmãs, vocês devem lutar até o fim. Não podem abandonar este conflito. Tem que abrir caminho através de uma parede sólida de dificuldades. Não há outro caminho, mas vocês vão conseguir. Vocês conseguirão. Um grande comandante começa uma campanha. Ele deseja que não haja batalhas. Se assim for, como pode ser uma guerra? Como ele é um soldado, certamente não pode enviar relatórios de vitória se não houver luta. Ele nunca pode se tornar um grande comandante se nunca se distinguir no campo de batalha. Portanto, consideremos que cada campo de batalha para o qual Deus nos chama é apenas outra oportunidade de vitória. E Cristo, estando conosco, outra certeza de vitória. Avante então, soldados cristãos. Que seus corações desanimados se alegrem, marchem vestidos com a armadura celestial. Não permitam que o brilho de sua armadura seja manchado pela ferrugem do medo. Vocês vencerão tão certamente quanto o seu Senhor venceu. Se entregarem ao seu cuidado e permanecerem nele, que é tudo em todos para vocês, nenhuma derrota poderá acontecer. Tenho uma última palavra a acrescentar. Pode haver alguns aqui que dirão: veja, esses cristãos têm muitos problemas. Isso é verdade, mas não são os únicos a serem lamentados. Muitas dores terão os ímpios. Aqueles que não estão em Cristo Jesus também encontrarão tribulação neste mundo, pois espinhos e cardos brotam mais abundantemente no campo do preguiçoso do que em qualquer outro lugar. Os ímpios descobrirão que há dores especiais para eles, chicotes de escorpiões para eles, especialmente quando avançarem na vida e suas paixões juvenis se reduzirem a cinzas negras. Ai dos pecadores quando tiverem que colher os frutos de seus atos malignos. Ó senhores, eu não gostaria de passar pela vida sem um Salvador, como vocês fazem. Não, nem mesmo se pudesse ser feito imperador. Ter que lutar essa batalha da vida sem Cristo é uma derrota certa. Que descoberta será quando, tendo lutado por uma vida de tristeza, você se encontrar começando outra vida de maior tristeza, que nunca terá fim. É uma coisa terrível para um homem ir do inferno para o inferno, fazer deste mundo um inferno e então encontrar outro inferno no mundo seguinte. Mas seria uma bênção passar por 50 infernos para chegar ao céu, se tal coisa fosse possível. É glorioso lutar através da pobreza, doença e perseguição e ouvir finalmente a palavra: muito bem. Isso será glorioso. Quem aspira a isso? Que Deus ajude cada um de nós a lutar por isso e nos dê forças para continuar a guerra santa e lutar até o fim. Mas se você está se envolvendo nesses pobres prazeres, nesses trapos miseráveis da terra, e está vivendo para ganhar dinheiro, ou para obter reconhecimento, ou para se divertir nos luxos prejudiciais da luxúria, que Deus tenha misericórdia de você e o salve. Ouça o Evangelho, cada um de vocês. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Que o Senhor o leve a fazer isso, por amor do seu nome. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono.
Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.